graça e paz. Boa noite, graça e paz. Amém. Vocês ficaram com vontade, né, de comer o churrasco, né, que estava passando no telão. Calma, daqui a pouco termina o culto e vocês podem lanchar, tá bom? Boa noite. A Daniele falou aqui do encontro, né? Só para acrescentar, as primeiras 30 inscrições, as primeiras 30 não, as primeiras, se eu não me engano, já foi, se eu não me engano, tem 6 inscritos, faltam só 25. Das 30 primeiras vão concorrer a uma inscrição gratuita. Como assim, pastor? Por exemplo, você fez a sua inscrição entre os 30 primeiros, a gente vai fazer um sorteio, vai ganhar uma inscrição que você pode ou receber a sua de volta, reembolsar, ou abençoar a vida de outra pessoa. Então, corre que ainda faltam algumas vagas para os 30 primeiros, para você ter a chance, né, de receber a sua inscrição de volta, ou abençoar a vida de outra pessoa, tá bom? No final do culto eu vou estar aqui pela igreja recebendo as inscrições. Você quer pagar no Pix, no cartão, em até 12 vezes, você só assume os juros da máquina, né? Fazer que nem o pastor Luciano Subirá, 12, vai dar umas 12 de R$10 aí, paga suave, ano que vem já está tudo kits, tá bom? Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3, nós vamos ler do 1 ao 10, Atos capítulo 3, perdão, nós vamos ler do 1 ao 10. Nós vamos estar dando início hoje, né, a uma série de mensagens, uma sequência de mensagens, em preparação para o nosso projeto de evangelismo, né, que se chama Casa de Paz. Mas lá no final eu vou explicar como é que vai funcionar as casas de paz, né, um projeto de evangelismo para toda a igreja. E no domingo e na célula, as palavras vão ser a mesma palavra que for pregada aqui no domingo, ela vai como lição para a célula, entendeu? Então lá na célula você vai discutir, você vai debater, você vai compartilhar com as pessoas da célula a mesma palavra que foi compartilhada aqui no domingo, pelos próximos 5 domingos, pelas próximas 5 semanas. Para quê? Para ficar bem mastigado, para ficar bem fixado no seu coração. Isso tudo é, como eu posso dizer, uma preparação para as nossas casas de paz, tá bom? Que no final eu vou estar explicando direitinho como é que vai funcionar. E eu peço que você abra o seu coração hoje, não só hoje, né, na célula, nos próximos domingos, porque eu tenho certeza que Deus vai usar grandemente a sua vida nesse projeto que é para toda a nossa igreja, amém? Atos capítulo 3, versículo 1 diz assim, ó: certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas. As pessoas que entravam no pátio do templo, quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante os pés e os tornozelos deles ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando e pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando eles perceberam que era aquele mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Coloca a mão no seu coração. Senhor Deus, eterno Pai, que está a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante, Deus, do que uma espada de 2 gumes. Ela vai onde eu não posso ir, ela toca onde eu não posso tocar. Que a Tua palavra nessa noite, meu Deus, traga a revelação do Teu coração para as nossas vidas. Não aquilo que nós queremos escutar, mas aquilo que nós precisamos escutar. Porque o que nós precisamos escutar vai transformar, vai mudar a nossa vida. Em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga glória a Deus e dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Bom, esse texto, um texto conhecido, e o tema da nossa mensagem de hoje é alguém no seu caminho. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: alguém
no seu caminho. Esse texto aqui é o primeiro milagre relatado na Bíblia após o nascimento, podemos dizer assim, da igreja primitiva. Jesus veio estabelecer a sua igreja, lá passou 3 anos e meio treinando os discípulos. Veio a crucificação, Jesus é crucificado, após o 3º dia ele ressuscita, e depois ele passa mais um tempo com os discípulos, e ele vai ser assunto aos céus, e os discípulos ficam. E aí, vocês conhecem a história, acontece o Pentecostes, em Atos capítulo 2, e ali se inicia a igreja primitiva, a primeira igreja que aconteceu, com os apóstolos, com os discípulos, com Pedro, com João, com Tiago. E esse milagre é o primeiro milagre, podemos dizer assim, da igreja primitiva, da primeira igreja que existiu. Então ficou como se fosse um marco zero, como se fosse um modelo que a igreja de Jesus deveria seguir. Um modelo de quê? De milagres, um modelo onde as pessoas não vivem mais a sua vida, mas vivem o quê? Em prol do reino de Deus, buscando e ajudando as pessoas, os perdidos. E a gente vê aqui Pedro e João indo orar, né? Imagina só a vida dos apóstolos, principalmente de Pedro, João, Tiago, que eram os discípulos que estavam mais à frente do trabalho. Imagine só podemos dizer assim, a agenda ministerial que eles tinham nesse tempo. As pessoas buscando oração, buscando milagres. E aqui a Bíblia vai dizer que eles estavam indo orar, né, à tarde, indo ter um período de oração. E a Bíblia também vai falar que esse mendigo estava ali, todos os dias ele era levado para ali, mas nunca ele tinha sido notado, podemos dizer assim, por Pedro e João. Mas justamente nesse dia que Pedro e João estavam subindo para orar, ele foi notado. Era alguém que estava onde? No caminho de Pedro e João. E esse milagre, como eu posso dizer, ele foi como um modelo que eu e você devemos seguir como igreja, como a igreja do Senhor deveria se comportar. E se a gente trazer esse milagre para os dias de hoje e contextualizar, quantas pessoas, muitas das vezes a gente não vê, melhor dizendo, sofrendo. Quantas pessoas a gente não vê passando, caminhando a passos largos para o inferno? Quantas pessoas a gente não consegue enxergar que estão afundadas na depressão, na síndrome do pânico, precisando de quê? De uma palavra, precisando de quê? De Jesus, de uma revelação daquilo que eu e você carregamos. E às vezes a gente fica muito atolado com as nossas vidas, com a nossa agenda, às vezes até a agenda da igreja. A gente fica muito preocupado com as coisas que a gente tem que fazer, com as coisas que a gente tem que cumprir, com os deveres, com isso, com aquilo. E a gente passa de largo pelas pessoas que estão sofrendo. Seria bem fácil para Pedro e João passar e, poxa, vou seguir o meu caminho, vou seguir a minha agenda, vou cumprir aquilo que eu acordei de manhã e me propus a fazer, que era ir ao templo orar. Seria muito mais fácil. Mas Pedro e João, eles não ignoraram aquele coxo. Por quê? Porque era alguém que estava no caminho deles. Assim como a gente conhece a história do bom samaritano, né, onde passou o quê? Passou o sacerdote, ignorou aquele que estava à beira do caminho. Depois passou o levita, que também ignorou, porque a Débora disse que ia coisar o meu microfone. Acho que é só aqui em cima. Então seria muito mais fácil para Pedro e João ignorar. Mas aquele mendigo, aquela pessoa que estava ali à beira do caminho, ele foi notado por Pedro e João. Ele foi notado, por quê? Porque Deus queria usar a vida de Pedro e João para curar a vida daquele mendigo.
E muitas das vezes a gente está tão atolado, a gente está tão focado na nossa vida, que a gente passa pelas pessoas e a gente não vê a dor e o sofrimento que elas estão passando. A gente passa pelas pessoas e a gente não percebe o drama, a gente não percebe as lutas que elas estão enfrentando. Tem uma palavra, né, que ficou na moda, que eu vejo que as palavras elas só mudam a nomenclatura, mas o significado é o mesmo, que agora é empatia, né, que é se colocar no lugar do próximo. E se fala muito em empatia hoje, mas se tem pouca. As pessoas estão olhando para o seu próprio umbigo, para a sua própria vida, e esquecendo das pessoas que estão todos os dias caminhando para o inferno. Há seres humanos que estão incorporados em nossas rotinas, que nem paramos para perceber o seu sofrimento e tão pouco para interagir com elas em busca de mudança. Talvez aquelas pessoas lá do seu trabalho, lá da faculdade, lá onde você estuda, talvez o seu vizinho, está na rotina, você passa, dá bom dia, mas nunca perguntou talvez como ela está, se ela precisa de uma palavra. Mas Pedro e João naquele dia, eles foram usados por Deus. Imagina só, cheios do Espírito Santo, cheios de ousadia, cheios de intrepidez, cheios do poder de Deus. Naquele dia foi diferente para aquele mendigo. Aquele dia foi diferente. Entenda uma coisa, mudar a história de alguém é o que dá significado para as nossas vidas. Mudar a história de alguém. Pedro e João pararam a sua correria para dar atenção àquele paralítico. E o que aconteceu em decorrência disso foi extraordinário. Quando a gente abdica das nossas vidas, de um pouco das nossas vidas, de um pouco da rotina que a gente tem, para dar atenção ao perdido, para dar atenção ao necessitado, para dar atenção àquele que está indo para o inferno, algo extraordinário vai acontecer em nome de Jesus. E esse projeto que a gente vai, esse projeto de evangelismo que vai começar a partir de hoje, ele é um pouco disso, de a gente parar o que estamos fazendo e focar nas pessoas que estão lá fora. Danilo Figueira, ele diz assim, ó, de uma forma ou outra, o mundo espera algo mais da igreja, além de nos ver passando alegres para os nossos cultos. Sabe, às vezes as pessoas olham, poxa, olha lá, aquele casal está indo para a igreja, bonito. Aí você vem sorridente, bonito, bem arrumado, entra no seu carro, liga a sua moto, a sua bicicleta, vem de pé, pega o Uber. Só que as pessoas, elas querem mais. Elas não querem ver somente você vindo para a igreja, elas querem uma palavra de Deus da sua vida. Sabe, aquele coxo, a Bíblia vai dizer que no versículo 5, o homem olhou para eles, esperando receber o quê? Alguma coisa. Tem uma expectativa, não só da parte de Deus, mas das pessoas que estão no nosso caminho, sobre mim, sobre você. Tem uma expectativa das pessoas que passam todos os dias na nossa rotina, sofrendo, cheio de angústias. Elas estão esperando algo de mim, de você. Como esse coxo, esperando receber deles alguma coisa. E às vezes a gente está tão assim, tão focado. E a gente não para dar uma palavra, para fazer uma oração, para o quê? Para dar um alento. Eu lembro que, eu sempre gosto de contar esse testemunho, tinha um amigo meu da faculdade, não chegava nem a ser amigo. Eu sentava de um lado, ele sentava do outro. E nesse tempo, quando eu comecei a estudar, eu era de menor na faculdade ali na Uninorte. E pegava o ônibus todo dia lá na parada, naquela parada ali de frente, lotado, menino. Lembro que só bastava você ficar parado, as pessoas te carregavam para dentro do ônibus, de tanta gente que tinha. E aí eu tava lá e encostou assim do lado, eu falei, poxa, estuda comigo e tal. Comecei a puxar assunto e aí eu fiz um convite para ele para vir na igreja. Falei, vamos na igreja sábado? Ele disse assim, eu vou sábado e vou domingo também, se tu quiser. Sabe, eu falei, poxa, eu nunca fiz um evangelismo tão fácil na vida. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, elas estão esperando. Ah, poxa, tá lá aquele
rapaz lá, ele é crente, ó. Queria que ele me convidasse para a igreja. E às vezes a gente não convida. A gente é o crente 007, escondido lá no nosso trabalho. Sabe? Escondido. A gente não convida. Poxa, o cara está precisando de uma palavra, de alguém para fazer um convite. Pelo menos do convidar, fazer que nem Felipe fez com Natanael. Felipe vai até Natanael e diz assim, eu encontrei Jesus de Nazaré, aquele que as escrituras falavam. E aí Natanael cheio de coisas, cheio de pretextos, assim, porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Aí Felipe diz assim, Felipe não vai, não discute, não debate, ele fala assim, vem ver, faz o convite, vem ver Jesus, vem ter uma experiência com Jesus. E às vezes a gente não faz nem o papel de Felipe, só trazer até Jesus. Então, de alguma forma ou outra, o mundo espera mais de mim, de você. Hebreus vai dizer que o mundo espera, que a criação espera, com grande expectativa, a manifestação do que? Dos filhos de Deus. A manifestação. A criação espera com grande o quê? Expectativa. E quem são os filhos de Deus? Essa palavra, filhos, no original, é ruios, que significa filhos maduros. Filhos que já sabem o seu papel, já sabem quem são e para que foram chamados. Filhos maduros. Então o mundo, diga assim, o mundo espera. Diga com mais graça, diga assim, o mundo espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então esse homem esperava receber algo. Não era talvez uma esmola, mas algo. Imagina só a fama boa, a fama que os apóstolos já tinham nesse começo. Imagina só, já eram talvez bem conhecidos, e quando ele olha para Pedro e João, ele espera receber algo. Porque a esmola, ela só ia fazer manutenção do estado dele. Como assim? A esmola não ia mudar a condição atual dele. A esmola só era algo paliativo ali, queria ajudar por um tempo, mas não ia mudar a condição de vida dele. Mas o que Pedro e João tinham ia mudar completamente a história e a vida dele. O que eu e você carregamos dentro de nós tem o poder de mudar a vida das pessoas. Isso é a graça de Deus. Pedro e João disseram assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, que é o poder de Deus, que é a presença de Deus, isso eu te dou. Levanta e anda. Quantas pessoas estão paralíticas lá fora, cegas espirituais, à beira do caminho, precisando de uma palavra, e a gente passa e volta, e a gente não vê. Pois a partir de hoje eu profetizo em nome de Jesus, que quando você passar e você vê alguém, você vai parar, você vai dar uma palavra, você vai orar, você vai fazer um convite em nome de Jesus. Porque como igreja nós temos uma missão, que é salvar o perdido. Diga assim, como igreja eu tenho uma missão. A missão que Jesus deixou para os discípulos, ela não foi algo subjetivo, mas sim imperativo. Ide e fazer o quê? Discípulos, é uma ordem. Não é tipo assim, se tu quiser tu vai, se tu quiser, se tu tiver de boa tu vai. Não, é uma ordem, imperativo, é uma convocação. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Não é algo assim, não, se tu estiver bem hoje tu vai, se tu estiver mal amanhã tu não vai. Não, ide e fazer discípulos. Então, como igreja, nós temos uma missão que é o quê? Salvar o perdido. Mas eu quero fazer que nem o pastor aqui, nesses subpontos aqui, estava falando ali, que até a palavra de oferta do pastor tem 3 pontos. Então, nesses subpontos aqui desse tópico, da missão da igreja, o primeiro é que nós precisamos notar. Como eu falei, às vezes a gente está tão
perdido na nossa rotina. Acorda de manhã, vai para o trabalho, volta do trabalho, às vezes sem força nem para fazer uma academia, para fazer um crossfit, um exercício físico, e vai fazer as coisas de casa, e vai dormir, no outro dia a mesma coisa. E no outro dia, chega no domingo, não sei se você é que nem eu, no domingo eu almoço e entro para dentro do meu quarto e vou dormir. É cansado a semana, a rotina da igreja. Mas a gente precisa o quê? Parar. Notar as pessoas que estão no nosso caminho. Elas não estão lá por acaso. Foi Deus que colocou elas. Para que eu e você sejamos instrumento de Deus. Para que eu e você sejamos usados por Deus nesse tempo. Então, quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. E eles olharam firmemente para ele. Eles notaram aquele mendigo. Imagina só, não foi assim, tipo assim, estava passando, aí olhou assim, aí fez pouco. Sabe? Quando você vê aquela pessoa que você não quer falar, e aquela pessoa está assim para você, e você olha assim, aí finge que não vê, olha para o outro lado. Não foi assim. Eu, se acordar de manhã, uma vez eu lembrei de uma história. Fui de manhã eu vou comprar o pão sem óculos, né? Aí eu não conheço ninguém que está na minha frente. Aí fui comprar o pão sem óculos. Aí eu passo pelas pessoas, se eu conhecer, só se chegar bem perto assim, para falar, né? E aí foi uma irmã reclamar pro pastor que eu passei por ela e não falei. Aí, mas é porque ele é cego, de manhã ele não vê. Ele perguntou se ele foi de manhã, foi. Ele estava de óculos ou sem óculos? Ela falou sem óculos. Está aí o motivo. Não vê ninguém. Quem tem miopia sabe. Então Pedro e João não fizeram isso. Pelo contrário, eles notaram aquele homem. Então diga assim, é preciso notar. Diga assim, é preciso notar as pessoas que estão no meu caminho. Segundo, é preciso inspirar. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse, não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Temos que nos oferecer como referência para quem não crê mais em nada. Sabe, tem pessoas que perderam a perspectiva de vida. Nem elas acreditam que Deus pode mudar a vida delas. Mas você precisa ser essa pessoa que vai lutar, que vai acreditar na mudança de vida das pessoas. Você tem que ser essa pessoa que vai acreditar no milagre de Deus na vida dessas pessoas. Amém? Às vezes ela pode estar dizendo assim, pode desistir de mim, eu não presto, eu sou sem vergonha, não vou dar conta. Aí você diz, não, eu não vou desistir de você, porque eu acredito no que Deus pode fazer na sua vida. Isso é inspirar. Talvez aquele coxo, ele imaginava que nunca na sua vida ele iria andar, ele iria ter uma vida digna, ele já tinha perdido a expectativa na sua vida. Mas Pedro e João, com fé, acreditaram e o milagre aconteceu. É preciso crer, como eu falei, eles acreditaram. Eles não tinham dinheiro nem prata, mas eles tinham fé. Eles tinham fé que aquele homem podia mudar de vida. Pedro e João podiam dar uma esmola ou apenas ser solidários com aquele homem, oferecendo um pouco de atenção. Entretanto, conheciam a sua missão e acreditavam que o poder do Espírito lhe havia sido dado por herança, e a sua fé podia ser o quê? Compartilhada. Tendo uma coisa, não é talvez o seu conhecimento teológico ou algo do tipo que vai mudar a vida das pessoas. Não, é o poder de Deus, é a presença de Deus, é aquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Imagina só, Pedro e João tinham acabado de ser cheios do Espírito Santo, e aquilo que eles tinha que ser compartilhado para as outras pessoas. Eu sempre digo que Deus, ele não quer só fazer algo em mim, ele quer fazer através de mim também. Diga assim, Deus quer fazer algo em mim. Diga assim, Deus quer fazer algo em mim
e através de mim. Então era nisso que Pedro e João acreditavam. Eles caminharam com Jesus por durante 3 anos. Eles viam os milagres que Jesus fazia. E Jesus deixou uma palavra para eles. A mesma palavra para mim e para você. Vocês farão obras iguais, do mesmo nível e o quê? Maiores que as minhas. Iguais e maiores que as minhas. Então eles acreditavam nessa palavra. É preciso desafiar. Versículo 6, então Pedro disse, não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu te dou, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Desafiou aquele homem. Ele nunca tinha andado, mas foi um desafio, pelo que, não pelos olhos carnais, mas pelos olhos do que? Da fé. Levante-se e ande. Desafiou aquele homem. E por último, é preciso apoiar. Versículo 7 e o 8 diz assim, em seguida Pedro pegou na mão direita do homem e o ajudou a se levantar. Tem pessoas que, como eu falei, não têm forças. Nem elas mesmas acreditam que elas podem mudar de vida. Mas a gente precisa apoiar, segurar na mão e ajudar a dar os primeiros passos. Quando a gente pega uma pessoa lá fora, lá no mundo, ela é como um bebê. Eu estava até falando ali para a Nayane que a filha do Marquinhos já está quase andando, já animada. Mas quando ela estiver andando mesmo, você precisa ajudar. Ela vai se apoiando. O Marquinhos vai andar. Não sei se tem coluna para isso, mas vai ajudar. Daqui a pouco ela vai dar uns 3, 4 passos e cai sozinha. Aí você vai lá e o quê? Levanta, bate a poeira, vamos. Daqui a pouco ela está andando, mais ou menos sozinha. Daqui a pouco está correndo, aí não para mais. E é desse jeito, quando a gente tem um filho espiritual, quando a gente acha um perdido, quando a gente encontra um perdido e a gente traz ele para Cristo. É preciso apoiar, às vezes ir buscar, dar aquela palavra de ânimo. Aí o cara está lá 1 semana, 2 semanas, aí vai o quê? Cai. Aí a gente vai lá com todo amor e carinho. Levanta, limpa, vamos ensinar a andar. Até ele firmar os passos e até aprender a andar com os próprios pés. Então é preciso apoiar. Foi o que Pedro e João fizeram, seguraram pela mão dele, levantaram ele, até ele firmar os pés. E aí aquele homem entrou no templo. Então há pessoas no nosso caminho que estão precisando de uma palavra de Deus. Há pessoas no nosso caminho que estão precisando daquilo que eu e você carregamos, da graça de Deus, do poder de Deus. E nesse projeto que se chama Casa de Paz, que não é só para os líderes, é para toda igreja que vai ser envolvida nesse projeto. A gente vai parar e focar nessas pessoas que estão no nosso caminho. Não simplesmente passar, mas dar a atenção que Deus quer que a gente dê para elas. Então nesse projeto, eu vou falar um pouco aqui, no final a gente vai orar. E não se preocupe, você vai ser instruído da melhor forma possível. E eu tenho certeza que vai ser um tempo de muita colheita na nossa igreja, amém? Amém? Então nesse projeto que se chama Casas de Paz, a gente vai em busca do perdido, em busca de pessoas que estão no nosso caminho. Porque, diga assim, sempre há alguém no nosso caminho. Esse pastor, não conhece ninguém que não serve a Deus. Duvido. Conhece. Então nesse projeto a gente vai dividir em duplas. Se dividir em duplas. Um experiente e um menos experiente. Não quer dizer que o menos experiente vai ficar tudo nas costas do mais experiente. Não. Mas a gente vai se dividir em duplas de 2. E a gente vai encontrar casas, pessoas que estão no nosso caminho. E a gente vai
fazer visitas semanais durante 4 semanas nessas casas, levando uma palavra de Deus para a vida delas, orando, jejuando pela vida delas. Vai ter estratégias espirituais, vai ter tudo certinho. E aí no dia 12 mais 1 de agosto, 12 mais 1 de agosto, dia 13 de agosto, a gente vai ter um culto especial aqui para trazer essas pessoas. E a gente vai ter uma grande colheita. Mas até lá, a gente vai passar por um período de preparação, né? Por um período de oração, de jejum, de estratégias espirituais, onde essa semana, a gente vai estar montando as duplas, que vão estar orando, que vão estar jejuando. Não se acalme, você não vai ser enviado já essa semana não, ainda vai ser mês que vem, tem o primeiro período de preparação, se acalme, você vai ser bem instruído. Pastor, quem pode participar? Todos. Não é como eu posso dizer, não é um pedido, é uma convocação, porque o ID de Jesus não é um pedido, é uma convocação. Você diz assim, pastor, mas eu não sei nem falar. Você vai ser colocado com alguém mais experiente, com um líder, com alguém que já está há mais tempo, e você vai também ser usado por Deus nesse tempo. Então, como missão para essa primeira semana, vocês vão alinhar com os líderes de célula. Na verdade, os líderes de célula vão alinhar com vocês as duplas, tá bom? Os líderes de célula vão alinhar as duplas. Para o quê? Para a gente estar na próxima semana já começando escala de oração, orando e jejuando pelas nossas casas, pelas nossas pessoas que a gente vai encontrar. Então, como missão nessa primeira semana, os líderes de célula vão estar fazendo as duplas, né, com as pessoas da sua célula, tá bom? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O Fábio e a Lina, que está aqui mais perto aqui, a célula deles. Eles vão fechar as duplas. Por exemplo, vai o Daniel e o Woods. Aí vai a Luana e a Jéssica. Vai a Daniele e a Sara, que eu não lembro não sei o nome dela. E assim vai. Aí depois vai ter a semana onde elas vão encontrar as casas. Aí vai ter a semana onde a gente vai orar pelas casas. E aí vai ter as semanas que a gente vai visitar as casas, levando uma palavra de Deus. Amém? Mas fique tranquilo. Primeira missão para essa semana é o que? Fechar as duplas. Os líderes de célula vão estar alinhando na célula com vocês as duplas, tá bom? Todos estão convocados. Não é um pedido, é uma convocação, porque o ID de Deus é uma convocação. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Queria chamar toda a igreja aqui na frente para a gente estar orando. Toda a igreja, pode vir, toda a igreja. Eu queria que, ainda não oficial, mas simbolicamente, vocês ficassem de 2 em 2. Talvez não seja essa pessoa que vai fechar com a sua dupla, mas simbolicamente você ficasse de 2 em 2. Para a gente estar orando e apresentando esse projeto tão especial, onde eu tenho certeza que a gente vai alcançar muitas pessoas para o reino de Deus. Feche seus olhos. E nesse momento, comece a se colocar diante do Senhor. Comece a se colocar à disposição do Senhor. Dizendo, Senhor, talvez eu não sei nem falar, nunca nem preguei para ninguém, nunca nem falei de Jesus para ninguém, mas eu me coloco à disposição nesse tempo. Mas eu me coloco à disposição nesse momento para ser um instrumento de Deus. E eu vou fazer parte desse projeto. Eu vou ser um semeador de paz. Eu vou ser alguém que vai estar levando a palavra do Senhor, entrando numa casa
e levando uma palavra de Deus, levando a presença de Deus, levando aquilo que eu carrego, levando a unção de Deus que está sobre mim, para aquela casa, para aquela família. Se coloca à disposição. Diga: Deus, eu quero ser usado nesse momento, nessa hora, como instrumento. Eu não quero mais, Deus, passar simplesmente pelas pessoas que estão no meu caminho e não ter uma palavra. Eu não quero ser como o levita, como o sacerdote, que estava muito ocupado com a sua agenda, com a sua vida, com seus afazeres, que não parou para ajudar aquele homem que estava no caminho. Mas eu quero ser como o bom samaritano, eu quero ser como o Pedro e João, que pararam o seu tempo, que pararam a sua rotina, para orar, para ministrar o milagre de Deus na vida daquele homem, para ministrar a cura de Deus na vida daquele homem, daquele coxo. Oh Espírito Santo, assim como o Senhor veio no dia de Pentecostes, assim como o Senhor desceu sobre a igreja primitiva, sobre aquelas pessoas que estavam naquele ambiente, trazendo, meu Deus, comissionamento, trazendo, meu Deus, o empoderamento, trazendo, meu Deus, uma unção que os capacitou para cumprir a missão de Deus para a vida deles, trazendo, meu Deus, o dunamis, que o poder explosivo do Espírito Santo, que o Teu Espírito venha sobre nós nessa noite. Sobre nós, Espírito Santo, vem sobre nós, capacitando a nossa vida. Vem sobre nós, Espírito Santo, derramando o poder dos céus sobre nós. Vem sobre nós, Espírito Santo, derramando a Tua unção, para que nós possamos, meu Deus, ir em busca do perdido, para que nós possamos, meu Deus, ir em busca do necessitado, para que nós possamos, meu Deus, ter uma palavra de Deus para a vida das pessoas, para que nesses dias, para que nesse projeto a gente possa alcançar territórios, para que nesses dias a gente possa alcançar famílias, para que nesses dias, meu Deus, a gente arranque pessoas da mão de Satanás, para que nesses dias prisões sejam quebradas, para que nesses dias correntes sejam despedaçadas pelo poder da unção do Senhor que está sobre as nossas vidas. Que nós possamos ir lá no ninho de Satanás e arrancar as vidas que estão aprisionadas, as vidas que estão presas. Porque assim como diz Isaías capítulo 61, o Espírito do Senhor está sobre nós, e esse Espírito nos ungiu para pregar as boas novas, para libertar os cativos. Ore com autoridade, diga: Senhor, me usa nesse momento, me usa nesse tempo. Diga: eu sou um instrumento de Deus. Ore com autoridade, diga assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, a unção de Deus está sobre mim. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o Espírito de Deus está sobre mim.
medida que você vai orando, o Espírito Santo vai capacitando a sua vida. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Repita assim comigo, diga assim: Espírito Santo de Deus, me capacita. Diga assim: derrama da tua unção sobre a minha vida. Diga assim: eu não quero ser como sacerdote, como levita, que não parou, que não teve empatia, que não teve misericórdia, mas eu quero ser como Pedro e João, que foram instrumentos de Deus, que foram usados por Deus para ministrar o milagre de Deus na vida daquele homem. Diga assim: Espírito Santo, me mostra pessoas, me mostra famílias, me mostra casas que estão precisando de uma palavra de Deus, que estão precisando da presença de Deus, que estão precisando de um milagre de Deus. Diga assim: que eu seja o porta-voz, que eu seja aquele que vai levar. Diga assim: que seja aquele que vai preparar o caminho para que o Senhor venha e entre nessa casa e entre nessa família. Diga com bem força, diga assim: Senhor Jesus, me usa. Diga assim: Senhor Jesus, me usa. Eu estou disponível. Diga assim: eu estou disponível. Em nome de Jesus. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor.